Por trás do povo mais espiritualizado da galáxia existe uma história de tragédia e traição. Vem comigo para você conhecer os remanescentes no universo de Fragged Empire segunda edição. Saudações, seres pensantes, diretamente dos estúdios Contar e Mestrar. Eu sou o Rufus. Hoje a gente dá sequência para nossa Fragged Academy BR na série especial sobre espécies jogáveis. Hoje a gente vai olhar para os remanescentes. Eles são a segunda espécie que aparece na linha do tempo do cenário, por isso eles estão aqui hoje. Assim que a humanidade encerrou, que o último humano morreu, os Arcontes mergulharam numa onda de pesquisa e de muito estudo genético em busca de uma nova forma de vida perfeita. Um dos primeiros experimentos a prosperar foi o projeto Ursai. Os Ursai, eles eram mamíferos de grande porte, antropomorfizados, e essa forma foi atingida através da mistura do DNA humano com o DNA de mamíferos de grande porte da suposta terra original dos humanos, o planeta de onde eles vieram. Num primeiro momento, os Ursai foram muito festejados pelos Arcontes que os criaram, facção Infinito. Eles eram inteligentes, eles eram pragmáticos, eles tinham muito potencial para se desenvolver e eles eram extremamente adaptáveis a diversos tipos de clima por conta do seu pelo pelo corpo. Era um pelo que fazia uma proteção térmica ambiental muito efetiva. Porém, com o tempo, apesar de ser um dos preferidos dentro das criações que vieram dos Arcontes e receberem vários sistemas estelares prósperos e ricos para serem geridos por eles, os Ursai começaram a meio que perder influência e perder espaço para as criações mais recentes que tinham as habilidades mais intrigantes do que as habilidades que eles demonstravam, mesmo que alguns dos Ursai tivessem um potencial para o psionismo. Mas isso era muito latente e extremamente raro, quase não listado. Posteriormente, um projeto dos Arcontes deu muito errado, o projeto Vargat, e os Vargat foram trancafiados no planeta Varsphere e lá os Ursai prenderam eles. Prenderam entre muitas aspas, os Vargat nunca foram encarcerados no sentido literal, mas foram relegados a um mundo desértico, esgotado, e os Ursai estavam lá para garantir que os Vargat nunca saíssem de lá para não dar trabalho e não atrapalhar as outras espécies. Os Ursai foram deixados de lado cada vez mais pelos seus criadores. Começaram a perder territórios e sistemas estelares inteiros para as novas espécies, e eles começaram a meio que se autogovernar. Os Arcontes meio que estavam deixando eles para lá, achando que eles estavam meio que domados. Inclusive, o registro dessa atitude Arconte leva a um boato que os Ursai eram considerados como animais de estimação pelos Arcontes, mas nunca diga isso na frente de um remanescente. Talvez ele se sinta muito ofendido e parta para as vias de fato com você. O tempo passou, essa autogestão dos Ursai deu lugar a um sentimento de indignação e revolta contra seus criadores. E foi nesse ambiente que o Exion se aproximou, infiltrou seus agentes dentro da sociedade Ursai e cooptou os Ursai para o seu próprio lado. Quando a guerra foi deflagrada, ficou nítida a traição dos Ursai, uma vez que o sistema estelar principal deles era também um ponto de apoio fundamental para o Exion. Várias naves saíram do planeta de Kumba Prime, e muitas outras coisas aconteceram nesse tempo. Os Arcontes da facção Infinito enlouqueceram e se trancaram dentro da estação espacial Quatória Arcadia. E nessa estação espacial eles tentaram controlar a situação. Acontece que era tarde demais e os próprios Ursai invadiram a estação e exterminaram esses Arcontes. Porém, quando não eram mais necessários, os Ursai foram traídos pela ninhada Nephilim, que tratava ali daquela região, que estava dominando aquela região, e pelo próprio Exion, que determinou que os Ursai, assim como todas as outras criações Arcontes, tinham que ser exterminados completamente.
Então a guerra ficou uma coisa ainda mais caótica do que já estava, e os Ursai se desesperaram, porque seus colegas dentro da criação Arconte já não confiavam mais neles, porém eles também não eram quistos pelo exército do Exion. E desesperados, eles invadiram mais uma vez a Estação Espacial Arcadia, e lá dentro eles encontraram uma arma humana chamada de Deatomizador. Essa história ela apresenta uma variação. A versão padrão é a que eu acabei de dizer, onde o Deatomizador estava dentro da Estação Espacial Arcadia. Porém, existe uma variação que diz que ele foi encontrado em uma ruína no planeta de Kumba Prime. Independente disso, os Ursai encontraram o Deatomizador, pensavam que tinham compreendido como ele funcionava e consideraram que ele era a arma perfeita para exterminar os Nephilim. E eles ativaram o Deatomizador e ele realmente dizimou os Nephilim. Só que não foi só os Nephilim. O Deatomizador ele destruiu toda a vida orgânica em nível molecular no planeta Kumba Prime e numa área muito grande dentro do próprio sistema solar do Kumba. Então foi uma coisa assim catastrófica em outros níveis. Todos os Ursai morreram, todos os Nephilim morreram e todos os outros que estavam lá, Legião, Caltoranos, Arcontes, todos foram dizimados. Todos. O que ficou para trás depois disso foi uma maré quase infinita de fantasmas psíquicos que hoje são conhecidos como Ecos. Mas a gente vai falar dos Ecos ali na frente. 50 anos após o fim da guerra surge uma entidade conhecida como Todo-Poderoso. Se ela tem uma forma ou não, vai do credo de cada um que acredita no todo ou contesta a sua existência. Fato é, esse Todo-Poderoso ressuscitou alguns milhões de Ursai no planeta de Kumba Prime. Nesse momento, eles já não eram mais os Ursai, eles foram rebatizados como remanescentes. E o Todo-Poderoso revelou um grande plano de evolução espiritual e iluminação para esses ressurrectos escolhidos. E a partir daqui, esse povo começou uma nova história com uma nova filosofia de vida. Um detalhe interessante é que a mera presença do Todo-Poderoso bania esses ecos psiônicos, deixando o planeta seguro para esse novo povo. Pouco tempo depois da ressurreição em massa, o Todo-Poderoso desapareceu e deixou um professor, um grande mestre chamado de Encarnação do Todo. A Encarnação do Todo percorreu a pé toda a extensão do planeta Kumba Prime, levando os ensinamentos do Todo-Poderoso a todas as tribos, a todos os povos, a todas as cidades. Porém, a Encarnação do Todo também desapareceu. O que ficou para trás foram relíquias sagradas chamadas Simba Mabues. E essas relíquias emitiam a energia do Todo-Poderoso. E essa energia bania os Ecos. Porém, novamente temos um problema. Com o desaparecimento da encarnação do Todo e o enfraquecimento das relíquias sagradas, a situação daqueles que habitam o planeta de Kumba Prime se tornou terrível, porque o planeta não se recuperou do desastre ecológico causado pela guerra. A guerra em Kumba foi marcada pelo uso de armas químicas e biológicas, e o planeta sofreu e ainda sofre com isso. Além de não ter dado tempo do planeta se reconstruir e dos remanescentes fazerem alguma coisa para acelerar esse processo, os Ecos estão voltando com mais e mais força para dentro do planeta. E hoje, o que resta para eles é fugir, literalmente fugir deste planeta rumo a algum ponto mais saudável para se viver. O destino mais comum são as comunidades do sistema Raven, porém com medo de uma superlotação e uma crise social dessa imigração dos remanescentes, a corporação criou uma política de imigração bastante rígida e bastante burocrática e um tanto quanto lenta. Por um lado, os remanescentes não querem morrer, por outro lado, a corporação não quer uma guerra civil e não tem ninguém ganhando com isso, com exceção dos contrabandistas que fazem o serviço de imigração ilegal em situações horrendas, em cargueiros que pegam essas pessoas lá de Kumba Prime e levam para dentro do sistema Raven. Existe uma rota migratória, inclusive, que não necessita de motores de salto. A Rota de Ouro é uma viagem de 3 meses extremamente perigosa.
ela corta território de piratas e territórios de caça de naves Nephilim selvagem ainda da Era da Guerra. Então essa rota, apesar de mais segura e com uma menor chance de entrar em atrito com a própria corporação por passar por postos da corporação, ela é também a mais perigosa. Quem tem dinheiro ou algum recurso que possa ser monetizado, paga um contrabandista e entra de maneira ilegal no sistema Raven, e depois cada um por si. A presença do Todo-Poderoso, somada com as consequências do uso do deatomizador e até mesmo com consequências inesperadas da sua criação genética pelos Arcontes, faz com que os Ursai, hoje chamados Remanescentes, venham a manifestar poderes psionicos. E isso é uma coisa muito interessante porque é um traço praticamente comum nesse povo. Porém, socialmente falando, a gente pode dividir a sociedade dos Ursai em alguns grupos. O primeiro grupo compõe cerca de 70% da população dos remanescentes. Eles são chamados coletivamente de Fé no Todo. É o grupo de pessoas que acredita no Todo-Poderoso, adotou a sua filosofia e leva isso para todos os lugares e segue firme na busca de iluminação conforme os ensinamentos dele. Dentro desse grupo é muito comum a ocorrência de poderes psionicos que eles associam a uma espécie de prêmio de fé. Eles podem manifestar diversos poderes com base na fé do todo. O segundo grupo mais comum, mas muito menor, são os refugiados. Os refugiados são Ursai que colocaram de lado a busca pela iluminação através do dogma religioso do Todo-Poderoso e colocaram a sobrevivência acima de tudo. Embora eles ainda possam levar a sério certos costumes e aspectos culturais da fé no todo, a vida prática deles é movida pela necessidade de sobrevivência. E isso coloca eles muitas vezes em campos ideológicos opostos à fé do todo, mas essa oposição ela se atém à esfera das ideias em 90% dos casos. Enquanto a fé no todo está realmente preocupada com a iluminação, a ascensão e essas coisas todas de ordem filosófica e espiritual, os remanescentes estão preocupados em ter comida no prato e um teto em cima da cabeça para dormir. O terceiro grupo é chamado de mente psiônica. Aqui nós temos os céticos ou ateus, ou críticos à história do Todo-Poderoso. Para eles, tudo é psionismo, o Todo-Poderoso é uma fábula e o renascimento desse povo é um mistério a ser descoberto. Normalmente eles são considerados hereges pela fé no todo, eles usam de poderes psiônicos, mas de forma mais tradicional e mais comum em relação aos outros povos, e eles são extremamente lógicos, científicos e pragmáticos. Existe uma subdivisão dentro deles que está tentando criar uma consciência coletiva psiônica própria, uma espécie de IA entidade psiônica, sabe? Uma coisa meio louca assim. Se isso vai dar certo ou não, só o futuro vai dizer. E por último, nós chegamos no grupo que pode realmente ser considerado uma facção, a Verdade no Todo. É uma seita de fanáticos que acredita que o Todo-Poderoso é uma versão disfarçada do próprio Exion, que ressuscitou eles para seguir um plano de destruição e um plano para controlar tudo através de uma nova forma e uma nova abordagem filosófica. Esses caras eles são um tanto quanto perigosos, fazendo um paralelo, eles são quase cultistas do Cthulhu dentro da sociedade dos remanescentes e eles têm inserção dentro de todas as outras parcelas da comunidade dos remanescentes e em várias outras comunidades de outros povos. Inclusive, eles têm uma relação muito próxima com um grupo de Nephilims que ainda se diz fiel ou simpatizante ao Exion. Então, eles são perigosos, eu já disse isso e volto a repetir. Muitos deles agem com táticas de pânico ou com táticas terroristas, mas a maioria deles tenta passar despercebido e ganhar mais e mais adeptos. Uma curiosidade sobre todas essas filosofias e religiões, na verdade duas religiões e muitas filosofias dentro dos remanescentes, é que culturalmente isso se expande para os outros povos. Enquanto a Verdade no Todo encontrou acolhimento e recepção
dentro de uma parcela da sociedade dos Nephilim, a fé no todo foi abraçada por uma parte dos Twillinger, que criaram inclusive uma sinfonia só de adoradores do todo, que é a Sinfonia do Serafim. Esse é um detalhe muito interessante para a gente pensar no quão profundo e interessantes são os pontos de vista dessas religiões, a ponto de pessoas de outros povos com outras culturas adotarem essas visões vindas dos remanescentes. Hoje em dia, a situação dos remanescentes na galáxia ela é um tanto quanto delicada, eles têm um número bastante reduzido, a corporação não gosta, via de regra, principalmente os corpos mais velhos, eles têm meio que um receio, um ressentimento dos remanescentes, justamente porque os Ursai foram carcereiros dos Vargate, lá no passado, na época dos Arconte, e os Vargate estão para a corporação, assim como os Ursai estão para os remanescentes. Dentro da corporação, as camadas mais jovens já não têm mais tanto problema, para falar a verdade. A Legião se lembra muito bem da traição dos Ursai. Eles não conseguem olhar para os remanescentes e não ver os Ursai. E eles têm muita dificuldade social. Os demais povos tentam adotar uma postura neutra e, na pior das hipóteses, dar o benefício da dúvida. Mas o que os remanescentes querem é só um lugar para que suas famílias possam viver e eles possam continuar a sua busca por iluminação. Só que a vida na galáxia não é tão simples assim. Então, o que será que o futuro vai trazer e, principalmente, o que vai acontecer com os ecos psiônicos quando todas as relíquias que protegem o planeta Kumba pararem de funcionar adequadamente? Os ecos são uma ameaça muito grande, comparável até aos Mecônidas. Porém, os ecos eles não têm uma espécie de campanha expansionista de fato, pelo menos não todos eles. Os ecos são fantasmas que vivem em loop o momento em que eles foram desintegrados pelo deatomizador. É tecnicamente impossível destruir um eco. Se você desfaz ele, ele se refaz depois de um tempo e eles continuam vivendo aquele momento. Então uma patrulha da Legião, por exemplo, que estava dentro da estação Arcádia, vai estar patrulhando aquele perímetro eternamente. E um detalhe, os ecos percebem os seres vivos como aquilo contra o que eles lutavam na guerra. Então, invariavelmente, a reação de um eco ao encontrar com um vivo é justamente atacá-lo da forma mais efetiva que ele conseguir. A única maneira de destruir um eco de fato é fazê-lo perceber que ele não está mais vivo e que ele não é mais necessário. Aí ele realmente cessa de existir. Mas isso é muito difícil e é feito através de telepatia, e normalmente o contato telepático com um eco pode causar danos mentais irreversíveis no psiônico, então é muito arriscado. E aí entra o ponto mais complexo e o maior poder de um eco. Um eco ele é movido pelo próprio ego, como se fosse um reflexo do ego e do superego daqueles seres destruídos pelo deatomizador. E quanto mais eles acham que estão vencendo a guerra ou fazendo bem a sua atribuição, mais poderosos eles são, maiores, mais resistentes e capazes de causar mais destruição. Então, eles são realmente bem complexos de lidar. Um detalhe: dentro da verdade do todo, alguns psionicos começaram a desenvolver poderes específicos para influenciar os ecos, e os mais poderosos dentro desse grupo chegam a conseguir dominar os ecos. Então, é um perigo que não tem fim. Dando sequência para nossa tripulação espacial, hoje a gente vai criar a Intendente da tripulação, uma personagem extremamente importante que figura como mediadora de conflitos e opiniões dentro da tripulação, além de, na ausência do capitão, funcionar como a liderança efetiva de campo e planejamento. Já tomamos a anotação dos pontos mais importantes dentro das características dessa espécie, e agora a gente vai distribuir os pontos de atributo da nossa intendente. É importante lembrar que os remanescentes têm 20 pontos de atributo, e os valores de atributo aqui ficaram com Força 3, Reflexos 3, Mobilidade 3, Foco 4, Inteligência 3 e Vontade 4. As perícias da nossa intendente ficaram um tanto quanto equilibradas. Ela escolheu
psicologia, persuasão, cultura, determinação, medicina e riqueza para suas perícias comuns. Suas armas são armas leves, para pistolas e rifles leves, e armas exóticas para seus ataques com garras e também para a sua lâmina psionica. Por fim, as perícias de combate com nave refletem exatamente a posição dela como intendente da nave. Ela é treinada em artilharia e em comando, perícias que a tornam extremamente capacitada para orientar a tripulação dentro da ação durante um combate com naves. Por fim, os equipamentos da nossa intendente são bastante otimizados para sua atuação e para o seu estilo. Ela tem uma pistola leve de Gauss, ela pode manifestar uma lâmina de energia psíquica que ela usa para combate corpo a corpo, ela tem um tradutor universal para facilitar seus contatos, busca por informações e trocas culturais nos novos lugares por onde a tripulação pode chegar, ela tem um traje leve de combate e ela tem um kit de primeiros socorros porque nunca é demais estar prevenido. Um ponto muito importante que reflete a cultura e as particularidades de um remanescente é a presença de um traço de recursos que vai ser ou psiônico ou a fé no todo. No caso da nossa intendente, ela tem o traço psiônico, que permite a ela comprar poderes psiônicos e se aprimorar cada vez mais com seus poderes da mente. Uma refugiada dos remanescentes, provavelmente uma das primeiras. Ela fugiu num cargueiro velho da Corp, escoltado por alguns caças da Legião, há muito tempo atrás, saindo lá de Kumba Prime em busca de uma vida melhor em algum outro local. Órfã, sua família perdida num ataque de ecos, ela vagou em Mispaka, o ponto onde esse cargueiro parou após chegar no sistema Raven, e ela achou que ia morrer de fome, perdida pela selva. Porém, uma família de Kautoranos encontrou ela próxima de morrer de inanição, com medo, com frio, doente, e para surpresa dela, aquilo não foi a morte, e sim o recomeço, porque essa família a adotou, a despeito dela ser uma refugiada, a despeito dela ser uma remanescente e carregar consigo a aparência dos traidores Ursai. E foi no seio dessa nova família que a Natsa Tariro desenvolveu a sua habilidade como mediadora de conflito. Afinal de contas, ela era a caçula de 32 irmãos dos mais diversos povos da galáxia. E foi um resto de infância muito feliz e marcado por descobertas e por laços fraternos extremamente poderosos e que se mantêm até os dias de hoje. Afinal de contas, foi nessa casa que a Natsa conheceu o Capitão Lúcio, e foi numa festa na beira da fogueira, num dia de contar histórias, que a Natsa e Lúcio resolveram desafiar todos os perigos do espaço e se tornarem exploradores da galáxia. E esse foi o vídeo dos remanescentes, lembrando que esse vídeo é um oferecimento da editora Macaco do Mal, e eu vejo vocês semana que vem na nossa Fraged Academy BR. Um abraço do Rufus e até lá!